Olá, você que acompanha o RD News, o portal de notícias de Mato Grosso. Nós estamos no programa de TV Web, o RDTV, e falamos sobre inúmeros assuntos. Todos os dias temos uma entrevista inédita aqui. E quando a gente está aqui online, geralmente você já sabe, o nosso convidado está distante ou não tinha condições de vir pessoalmente no estúdio, mas vamos falar de assunto sério. E você já conhece como é a nossa estrutura. Hoje nós vamos para Campo Verde, uma cidade que é relativamente próxima de Cuiabá e onde foi iniciado um programa muito importante para a pacificação nas escolas, para prevenção de violência, um programa que começou lá, cresceu e hoje até prêmio está concorrendo e nós vamos detalhar um pouco mais com a nossa convidada. Hoje é a juíza Maria Lúcia Prati, a juíza de Campo Verde, idealizadora do programa de pacificação nas escolas, Eu e Você na Construção da Paz e também coordenadora do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Obrigada, doutora, por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo online. Obrigada a você, é um prazer estar aqui e também para motivar outros colegas e outras pessoas a investir na educação socioemocional. Bom, nós vimos aí já de algum tempo, né, uma preocupação muito grande de autoridades, da comunidade escolar, pais, professores, de vocês, magistrados, né, de todo um complexo de profissionais, uma preocupação com a violência nas escolas, especialmente aquelas questões de ataques, enfim, é algo que já havia certo, né, uma certa preocupação, mas eu acho que parece que se as coisas pioraram um pouco depois da pandemia. Eu queria que a senhora contextualizasse, né, a senhora idealizou esse programa, mas como é que vinha, né, desse tempo para cá em Campo Verde? O que gerou da sua parte, né, essa iniciativa de criar um programa que envolvesse aí autoridades municipais, que envolvesse toda a comunidade? O que motivou para né, esse projeto, doutora? O programa ele nasce num contexto pós-pandemia. Então, os círculos de construção de paz, a justiça restaurativa, ela surge aqui em Campo Verde já em 2018, na verdade, com as primeiras formações, né? Mas em 2022 ao adotar uma política pública de pacificação nas escolas, por intermédio de lei, e levando em conta esse cenário de violências, de bullying e também dos ataques, então, tudo isso foi motivado. Apesar de a gente ter iniciado o programa antes dessa onda de ataques, ele foi fundamental para que a comunidade escolar se sentisse fortalecida, né, aqui em Campo Verde, que já estávamos em um processo de fazer com que os alunos sentissem essa necessidade de expor os seus sentimentos ali nesse local adequado, e isso nos fortaleceu. Uhum. Então, como funciona, né, o programa hoje? A senhora falou em círculos de paz. Qual é o primeiro passo que é dado quando vocês vão iniciar o trabalho desse programa, do Eu e Você na Construção da Paz? Aqui em Campo Verde, o programa ele foi instituído, como eu já te disse, por meio de lei, então é uma política pública de pacificação das escolas. Sendo uma política pública, a escola ela tem dois caminhos: por adesão ao programa, então ela recebe sistematicamente, toda semana, círculos de construção de paz nas escolas, ou por solicitação. Então, se ela tem uma situação específica, um bullying, um conflito de geração no EJA, ela solicita o Sejusc e nós vamos até essa escola e realizamos um círculo específico. Aqui, todas as escolas fizeram a adesão do programa e ele é aplicado, então, sistematicamente, toda semana, um grupo de facilitadores vai até a escola com um planejamento pré-definido e realiza esse encontro, essa reunião com os alunos. Uhum. Dentro dessas experiências, né, que vocês passaram a ter com esses círculos de paz, que situações assim mais surgiram, né, dentro no ambiente escolar? Tem envolvimento com a família? O que teve de assim de maior número de casos?
No nosso, como é sistemático, então, todas as escolas recebem um círculo todos os dias. Então, como é por adesão, então, ele é planejado, o círculo, pelo núcleo gestor. Então, nós trabalhamos fortalecimento de relacionamento e nós trabalhamos bullying em todas as escolas. Então, nós não estamos indo para casos específicos por solicitação, na verdade, de bullying, a gente tem várias solicitações, mas como é uma política pública, nós vamos com esses temas, né, de fortalecimento de vínculos, de autocuidado, de bullying. O que aparece muito são as violações de direito. O círculo ele proporciona para as pessoas um espaço seguro. E ao proporcionar esse espaço seguro, os adolescentes eles falam de si e acabam revelando situações de violação de direito. O que nós temos de diferencial nesse programa Eu e Você na construção da paz é como monitorar e o que fazer com essa violação de direito. Então, nós criamos um passo a passo e essas violações de direitos que têm surgido muito são abusos sexuais, bullying, é um tema, é uma violência que tem surgido, conflitos familiares, ideação suicida. Então, esses casos que são revelados durante o círculo, nós aqui temos um fluxograma. Então, ao ter uma revelação, preenche-se um termo de revelação espontânea desse aluno, preservando todo o sigilo do círculo. A história do aluno, ela fica no círculo. O facilitador, ele só vai referenciar qual tipo de violação. Então, se é uma violação de abuso sexual, conflito familiar, bullying, ideação suicida, ele faz com um X. Nós colocamos cores para dar enfoque à urgência, e o facilitador ele apenas assinala a opção, e isso é encaminhado para uma escuta especializada. Como nós trabalhamos com adolescentes e crianças que têm uma proteção especial, nós seguimos o rito lá do sistema de garantias. Então, a criança e o adolescente, ela passa por uma escuta especializada com uma psicóloga da rede, e depois dessa escuta são feitos os direcionamentos. Então, na verdade, os círculos de construção da paz nas escolas é o momento para trabalhar valores, para trabalhar a empatia, solidariedade, para uma escuta ativa. Então, aquele adolescente, aquela criança, ela fala sem ser interrompido. Ela ouve o adolescente, ela compartilha suas vivências. E a partir daí, esses casos que você menciona de violação de direitos, eles são acolhidos, né, pela estrutura, por esse núcleo gestor, e segue-se aí o fluxo da rede de proteção. Então, a gente faz uma escuta especializada, faz o direcionamento para o CREAS, para o CRAS, para um atendimento médico especializado. O programa, ele é bem completo. Então, a partir do momento que ele entra dentro da escola, a gente precisaria ter essa retaguarda. Estamos falando de crianças e adolescentes que estão em desenvolvimento. O programa ele ficou muito completo nesse sentido, de propiciar a melhora do relacionamento, mas também cuidar das revelações espontâneas de abuso de direito. Qual é a importância, doutora, de você conseguir transformar esse programa em política pública no município, né? A senhora, porque existe a questão da adesão e existem muitos projetos, inclusive, voltados nesse sentido, né? Mas, assim, eu queria que a senhora falasse da importância né, desse planejamento, dessa organização envolvendo, né, a autoridade municipal. Até por isso o projeto, né, o programa, ele acabou se destacando e sendo levado para outros municípios e agora concorrendo então ao Prêmio Inovare, né, que é um prêmio reconhecidamente já tradicional no Poder Judiciário e que traz aí esses projetos que trazem respostas concretas, né? Mas assim, eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa questão e como que, por exemplo, o prefeito que está nos ouvindo, se ele quiser implantar no seu município, ainda não implantou, como ele deve fazer para trazer aí, então, o programa Eu e Você na construção da paz? Os projetos são importantes. Qualquer
projeto, ele é importante, mas muito mais do que você desenvolver um projeto, é preciso que isso fique em qualquer administração, independente de eu ser a juíza ou de ser esse prefeito. Então, ao tratar desse tema como política pública, você fornece para a sociedade essa garantia de que aquilo vai continuar independente de quem está na gestão. E não se trata apenas de ir lá fazer algo e ir para casa. É uma mudança cultural. Então, quando você se propõe a fazer algo para que fique realmente dentro da escola, e a escola, ela precisa ser vista assim como um ambiente muito complexo. Então, você não pode apenas chegar na escola, desenvolver algo ou deixar algo para os professores que estão assoberbados de serviço fazer. A gente precisaria pensar em algo mais. E esse algo mais foi propor ao Executivo e ao Poder Legislativo que incorporasse isso como uma política mesmo, como uma prestação de um serviço. E é assim que nós temos feito aqui em Campo Verde. É uma política pública. Então, independente de quem está na gestão do Executivo ou quem está na condução daqui do Sejusc, isso estamos fazendo para que fique para os filhos, para os nossos filhos, né, de uma maneira reiterada, de uma maneira profissionalizada. Então, nós temos o cuidado nos planejamentos, senta-se com um núcleo gestor, com um comitê de articulação, envolve-se a sociedade para saber para que lado que nós devemos ir. Então, nós passamos por esse turbilhão que você já tinha mencionado, então nós fomos para a questão do autocuidado, para a questão desses relacionamentos serem melhor trabalhados nas escolas, para a questão do bullying, que no começo ele pode iniciar-se numa brincadeira de mau gosto e evoluir para uma violência. Então, para ter um relacionamento melhor. E os colegas ou os prefeitos que também quiserem levar isso para o seu município, eles tanto podem entrar em contato com o Nubjur, que é quem coordena a política de justiça restaurativa macro aqui do Estado, né? Eles têm uma equipe bem capacitada, quanto a nós aqui de Campo Verde, também nós estamos à disposição para auxiliá-los. O que é importante? É importante ter um núcleo gestor desse programa, pessoas que possam trabalhar isso. Aqui o nosso núcleo gestor é composto por integrantes da Secretaria de Educação, por um conselheiro tutelar, que nós estamos sempre friso, falando de crianças e adolescentes, de um projeto, de um programa desenvolvido dentro do ambiente escolar. Então, nós trouxemos para o núcleo gestor um integrante do conselho tutelar. E também uma pessoa indicada por mim, né, aqui em Campo Verde, pelo Sejusc. Então, a gente tem a rede de proteção trabalhando de forma integrada. Uhum. Vocês já têm alguns outros municípios que aderiram, né? Já tem esses dados, esses números? Quantos já aderiram, estão aderindo ao programa? Nós temos vários municípios que já têm política pública de justiça restaurativa. O nosso programa específico também, alguns municípios já aderiram, são leis muito similares, né? Mas no estado nós temos 12 ou 13 municípios com lei já instituindo a política pública de justiça restaurativa na escola. Uhum. Bom, e quanto à indicação para o Prêmio Inovare, como é que foi, né, recebido, né, quais as expectativas aí desse prêmio, né, especialmente para a senhora, para a comarca aí de Campo Verde? Na verdade, é uma honra, né, poder participar, né, de um prêmio tão importante. Nós estamos concorrendo na categoria tribunal, não é comarca, não é juiz, porque o programa Eu e Você na Construção da Paz, ele é uma soma de sonhos. Não é a Maria Lúcia, a Simone, secretária de Educação. Ele é uma soma de sonhos, uma soma de esforços. Então, ele foi pensado para o estado do Mato Grosso, não para o município de Campo Verde. Então, eu falo que o Eu e Você não é de Campo Verde, é nosso, né? É do município, é do estado, é do Tribunal de Justiça, porque a maior idealizadora da política de pacificação social é a desembargadora Clarice.
Então, eu atendi apenas a um chamado da desembargadora e do Dr. Túlio, que é o coordenador do Mubiju. Nada além disso, né? Ao idealizar algo, construir algo, colocar no papel. A única diferença foi eu ter aceitado esse chamado, né, do Mubiju, da desembargadora, e ter sistematizado isso. Mas esse é um programa muito maior do que a Maria Lúcia, né? É um programa que eu acho que nasce lá no coração da desembargadora Clarice, que hoje está tendo a oportunidade de ser presidente do nosso Tribunal de Justiça e honrar tudo aquilo que ela sempre lutou, que é a pacificação social. Onde melhor investir em pacificação social, se não com as crianças e os adolescentes? Então, se a gente pensa em uma mudança de cultura, nós precisamos investir nessa geração, que está aí, que tem o potencial de realmente de mudar. Quando a gente fala em mudar o mundo, né, parece, mas é exatamente isso, é o potencial de mudar o seu eu, de sairmos de uma cultura de individualista, do conflito e da violência, para uma cultura da autorreflexão, de você pensar no outro, de você escolher ser melhor. Então, é isso que nós temos reforçado na escola, que há uma escolha. Nós podemos escolher ser melhores, sermos mais empáticos, mais colaborativos, com os professores, com os colegas. Isso também reflete com os professores. Ao trabalhar com os professores no Círculo de Construção da Paz, os professores também passam a ter um olhar mais atento, mais cuidadoso, não que eles não tivessem, mas isso renasce neles, né? Esse olhar cuidadoso, esse olhar mais empático também para as situações daqueles alunos. Então, eu posso dizer assim, sem medo de errar, que é algo maravilhoso, com resultados concretos, com as pessoas que participam desse processo, que são muitos voluntários, a gente não tem nenhum valor agregado a isso, a não ser realmente de fazer o bem ao próximo. Para a gente encerrar, doutora, tem algum caso, é claro que assim, sem identificar e sem, né, sem expor, mas tem alguma situação concreta que a senhora viu ou chegou até, né, ao seu conhecimento e que trouxe assim até uma certa emoção de, né, até uma satisfação pessoal. Eu sei que deve ter muitos, né, mas tem algo assim que marcou dentro de toda essa história, né, dos círculos de paz? Eu vou contar para você duas situações que refletem assim os opostos, mas que você vai entender a potência dos círculos de construção de paz. Como eu disse, que nós temos todo esse mapeamento dessas ocorrências, o tratamento adequado a cada uma das ocorrências. Uma das ocorrências foi um estupro. Uma criança, uma adolescente, na verdade, ela havia sido vítima de uma violação de direito e ela revelou, no momento do círculo, que ela tinha sido abusada. Isso ela não contou para ninguém, ela foi uma revelação espontânea, encaminhamos para a escuta especializada. E quando foi dado todo esse tratamento, a mãe dessa pessoa, dessa adolescente, ela queria muito conhecer a psicóloga, ela queria saber, né? Ela queria abraçar. A vontade dela, eu preciso abraçar, porque minha filha é outra pessoa. Porque ela estava se automutilando, ela não queria mais ir para a escola, ela estava com dificuldade de aprendizagem. E depois que ela conseguiu revelar isso, né, essa dor, depois que ela recebeu o tratamento adequado, ela foi encaminhada para psicólogo, ela começou a fazer, né, essa cura desse trauma que ela passou. Então, passado alguns meses, a mãe, ela vê e ela pode testemunhar a mudança no comportamento da filha dela. Então, ela fala que a filha dela ela ganhou motivo para viver de novo. E isso foi o círculo que fez isso? Não foi o tratamento, mas isso se origina de um momento seguro que a escola possibilitou para essa adolescente. E você fazer esse link com o tratamento, você muda a vida das pessoas. De um outro lado, sem violação de direitos, em um desses círculos, a criança ela recebe
ao escolher os valores que são significativos, ela escolheu solidariedade. Um aluno de 10 anos. E ele fala assim: eu escolhi solidariedade porque eu sei o que é isso. A minha mãe tinha câncer, quando ela passou todo esse processo de quimioterapia e ficou muito debilitada, as pessoas iam na minha casa, ajudavam a colocar a minha mãe na cama. Eles rezavam para minha mãe. E isso é solidariedade. Tem 10 anos. Ele perdeu a mãe na luta contra o câncer e ele fez um relato assim, muito emocionado, que ele achou muito importante poder contar a história dele para os colegas e que ele queria participar e que as pessoas que ele gosta também participassem de círculos de construção de paz. Ele deixa ao final uma avaliação dizendo que ele saía desse encontro muito feliz e ele manda um recadinho: mãe, eu te amo. Então você imagina uma criança de 10 anos que está passando pela dor do luto, né? Talvez sem nenhum algum tipo de acompanhamento, e perder a mãe também implica talvez em mudança de casa, né? Pelo menos aquela figura tão importante na vida de uma criança e adolescente, e ele falar para os alunos e para o facilitador: eu saio daqui feliz, né? Eu quero que isso seja replicado para outras pessoas e para todas as pessoas que eu amo. Então, você consegue perceber o acolhimento, né? Ele compartilhou aquele momento de dor, se sentiu acolhido pelos adolescentes e talvez muitos dos seus comportamentos passaram a ser entendidos. Como que um aluno vai aprender, vai estar ali naquela convivência, se talvez alguns colegas nem soubessem, né, do que ele estaria passando? O círculo ele proporciona esse compartilhar de histórias. E ao compartilhar as nossas histórias, nós nos conectamos com as pessoas através da nossa humanidade. E esses colegas puderam ser o conforto para esse aluno. Então, assim, são histórias completamente diferentes, né? Uma de violação de direitos e outra de um trauma que essa criança passou, mas que através dos círculos de construção de paz, por intermédio desse olhar mais sensível e mais humano às necessidades das pessoas, nós podemos fazer a diferença na vida deles. E é isso que nos move, fazer o melhor. Que lindo, que lindo. Muito obrigada, doutora Maria Lúcia, por esse compartilhar, né, por essas informações, especialmente, né, por todo esse trabalho. Eu acho que essa é a nossa, e aí, no nosso caso, a nossa missão é divulgar, né, e mostrar ao mundo que é possível, sim, né, todo um trabalho de construção dessa paz, seja no ambiente escolar, seja no ambiente familiar, mas que é possível, que os seres humanos precisam, né? E eu acho que eu fico muito feliz em poder também fazer esse papel de levar adiante, de ajudar a divulgar, e vamos ficar na torcida aí pelo prêmio. Muito obrigada novamente, parabéns à senhora e a toda a equipe. Obrigada a você pela oportunidade. Dizer que é possível. Você disse tudo. É possível fazermos algo mais pelas pessoas, principalmente pelas crianças e adolescentes. Tá joia. E quem está nos assistindo, por favor, curta e compartilhe. Vamos fazer esse trabalho de sermos também semeadores de paz através da informação. Obrigada pela audiência. Até a próxima, doutora. A gente está à disposição também para outras divulgações. Obrigada. Obrigada.